Existe uma droga que está matando sua produtividade lentamente todos os dias e você nem sabe. E o pior, você paga por ela, celebra ela e acha que ela te torna mais eficiente. Mas esta é a única conversa que vai destruir completamente essa ilusão que está sabotando sua vida há décadas. Hoje eu vou te mostrar como a cafeína se tornou a droga mais aceita socialmente do planeta. E por que 99% das pessoas, e talvez você, acham que precisam de mais café, mas na verdade precisam parar de sabotar sua própria vida. Mas antes de te mostrar como sair dessa, eu preciso te contar uma verdade que vai te chocar sobre o que realmente acontece na sua cabeça toda vez que você toma suas 5 xícaras de café no dia. Você sabia que o café é a segunda mercadoria mais negociada no mundo todo, perdendo apenas para o petróleo? Bom, isso não é coincidência, mas é um sintoma de uma sociedade que não consegue mais funcionar com sua própria energia. E o mais curioso, e talvez algo que você não sabia, é que aquele café que você toma ao meio-dia ainda pode estar circulando no seu cérebro à meia-noite. E esse é só o começo do que você vai descobrir nesse vídeo sobre a droga mais aceita no mundo. A cafeína literalmente construiu o mundo moderno. Ela foi o combustível da Revolução Industrial, permitindo que operários trabalhassem em turnos de 16 horas por dia. Antes dela, as pessoas dormiam quando a noite caía e acordavam quando a luz do sol saía. Mas hoje é totalmente o contrário. Ser incansável e dormir pouco virou uma nova normalidade. E o que parece superpoder é, na verdade, uma autossabotagem e um empréstimo que seu corpo vai cobrar com taxas de juros elevadas. Talvez você já tenha visto pela internet, mas eu preciso frisar sobre isso aqui. Na Coreia do Sul, adolescentes de faculdades tomam café gelado entre seus estudos como truque de produtividade. E não tão longe disso, os escritórios exaltam um altar sagrado do café, também como o maior impulsionador da produtividade. Mas ninguém fala sobre o preço real dessa energia que está sendo emprestada. E esse preço? Talvez você esteja pagando agora mesmo, sem ao menos saber. Mas deixa eu te contar um fato que vai mudar para sempre como você vê o café. A cafeína não gera sua energia. Ela simplesmente rouba a que já existe em você. Matthew Walker, neurocientista de Stanford e autor do livro Por que Nós Dormimos, descobriu que a cafeína age como um hacker poderoso invadindo seu cérebro. Ela se disfarça de adenosina, o neurotransmissor que te avisa quando é hora de descansar, e bloqueia os receptores do seu cérebro, mentindo para o seu sistema, dizendo que tá tudo bem, pode continuar a trabalhar. Só que isso é um baita problema. É como colocar fita isolante no indicador de combustível do seu carro. O tanque continua vazio, mas você não vê o problema até quebrar na estrada. E essa indústria de bilhões de dólares construiu todo um sistema de marketing para que você acredite que precisa dessa substância para funcionar. Mas a verdade é mais sinistra. Pessoas que usam café como combustível vivem em estado incessante de luta ou fuga, com adrenalina e cortisol disparados, ansiedade, palpitações em excesso, e isso não significa que você está sendo produtivo, significa que você está estressado. E o café ainda tem um preço muito mais alto, pois é assustador o que ele faz com a estrutura do seu sono. Você conhece alguém que jura que pode tomar café à noite e dormir normalmente? Pois é, esse tipo de conversa é mais comum do que parece. Matthew Walker conduziu estudos que revelam algo alarmante sobre isso. Uma dose de 200 mg de cafeína à noite, o equivalente a 2 xícaras de café, reduz a quantidade de sono profundo em 20%. 20%! Isso é o que você perderia ao envelhecer por 15 anos. E você consegue acelerar essa proeza toda noite tomando uma simples xícara de café. O sono profundo é onde acontece o descanso da sua mente, a consolidação da memória, a limpeza de toxinas e a restauração do seu sistema imunológico. Quando você perde 20% disso, você está literalmente envelhecendo seu cérebro mais rápido. E o pior é que essas pessoas acordam achando que dormiram bem e não lembram de ter acordado várias vezes à noite. Passam 8 horas na cama, mas a qualidade do sono foi tão ruim que não conseguem se sentir totalmente revigoradas.
Você conhece alguém assim? Mas é aqui que entra a ironia cruel disso. Em vez de reduzir o café, elas tomam mais, porque se sentem cansadas. Mas não sabem que isso é o ciclo perfeito da dependência. E o que parece tolerância é, na verdade, deterioração de partes do cérebro. Essas pessoas que podem tomar café à noite têm a arquitetura do sono destruída. Menos sono profundo, mais sono fragmentado, mais ansiedade mascarada, dependência física, dor de cabeça quando param. E isso não significa que elas não são imunes aos efeitos negativos. Elas apenas perderam a capacidade de percebê-los. Mas se a cafeína é tão problemática, por que ela é vista como sinônimo de produtividade? É sobre isso que vamos falar agora. O café não é vendido como droga. É vendido como momento de felicidade, calorzinho e energia para enfrentar o dia. Desde muito tempo, o café tem sido aliado de quem precisa trabalhar noites seguidas e enfrentar turnos intermináveis, transformando o ser incansável numa espécie de padrão esperado, como mencionei no começo desse vídeo. Hoje, é muito comum ver pessoas tratando o café como trunfo para turbinar a produtividade, consumindo 5, 6 xícaras por dia como se fosse apenas água. E o marketing foi tão eficiente em cima disso que normalizou dar estimulante psicoativo para crianças. Você está assustado? Não fique, porque essa é a realidade. A cafeína é uma das únicas drogas que as pessoas oferecem livremente aos seus filhos. Mas aqui está o que as empresas de café não contam. Existe uma ciência por trás de quando parar de tomar cafeína. E agora você vai aprender sobre isso. Para evitar que a cafeína destrua seu sono, você precisa saber exatamente quando parar. E não é depois do almoço, como todo mundo fala. Para uma xícara de café normal, 107 miligramas, você precisa parar pelo menos 8 horas antes de dormir. Se você dorme às 22 horas, nada de café depois das 13 horas. O problema é que a cafeína tem meia-vida de 6 a 7 horas. Então, quando você adormece mesmo após consumir cafeína, a qualidade do seu sono está comprometida. Você pode até passar umas 8 horas na cama, mas acorda como se estivesse dormindo somente por umas 4 horas. E tem mais. Seu fígado pode processar cafeína de forma diferente. Algumas pessoas são metabolizadores lentos. Para elas, uma xícara de café pode afetar o sono por até 14 horas. Agora que você está entendendo como funciona o mecanismo da cafeína dentro de você, é hora de aprender como reduzir ou eliminar a cafeína de forma inteligente. Regra 1. Espere 90 a 120 minutos após acordar. Quando você acorda, seu corpo está naturalmente cheio de cortisol e adrenalina. Adicionar cafeína é jogar gasolina no fogo. Regra 2. Use apenas 2 a 3 vezes por semana. Isso evita a saturação dos seus receptores e a dependência psicológica. Regra 3. Doses corretas. 100 a 200 miligramas. Mais que isso, você tem mais efeitos colaterais que benefícios. E se eu te dissesse que existe um jeito de ter energia real, sustentável, sem depender de estimulantes? Pessoas fora da média entendem que produtividade sustentável não vem de estimulantes. Vem de alinhar sua rotina com a biologia do seu corpo. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Você só precisa olhar para alguns pontos específicos, como, por exemplo: 1. Sono profundo reparador. Diminua a luz 2 horas antes de dormir. Quarto escuro e fresco. Longe de telas 1 hora antes de deitar. 2. Luz natural pela manhã. Exponha-se à luz natural. Isso regula seu relógio biológico melhor do que qualquer café. Faça isso nos primeiros 30 minutos após acordar. 3. Exercício físico matinal. Gera energia real. Libera endorfinas naturais, tipo aquela sensação boa depois de se exercitar ou de dar uma risada. Melhora a sensibilidade à insulina, onde seu corpo usa melhor o açúcar que você come sem te dar picos e quedas de energia e melhora sua produtividade. 4. Hidratação adequada. A cafeína é diurética.
te desidrata. Muitas vezes o que você acha que é cansaço é desidratação. Beba um copo de 500 ml de água ao acordar. Mas além disso tudo, tem uma estratégia mental que te auxilia ainda mais nisso. Só que, para isso, você precisa entender que a produtividade não é sobre forçar seu cérebro a funcionar. É sobre entender que ela funciona em ciclos e esses ciclos se dão assim. Motivação gera trabalho. Trabalho gera bem-estar. Bem-estar gera mais motivação. Quando você está sem motivação, não tome café. Comece com apenas 1 minuto de trabalho e complete uma tarefa pequena. Isso vai te gerar a motivação necessária para continuar. Caso você tenha bloqueios de produtividade por estar cansado, priorize seu sono. Se está confuso, crie listas claras. Se está entediado, mude o seu ambiente. Se está ansioso, questione suas preocupações. Tudo bem? Mas se você está viciado em cafeína, como sair desse ciclo sem sofrer? Vou te falar uma estratégia de saída simples que vai te ajudar a resolver isso. Se você veio até aqui e percebeu que você é essa pessoa viciada em café, calma, você não precisa parar de tomar café de uma vez. Fazer isso pode te dar dor de cabeça, irritação, cansaço extremo. E aí, no fim, você só vai querer voltar pro café de novo. Por isso que para um cenário como esse, o ideal não é cortar o café de uma vez. É fazer um desmame gradual. Pensa no café como uma bengala que você usou por muito tempo para conseguir andar. Se você tira de uma vez, seu corpo não sabe como seguir sem ela. Ele precisa de tempo para reaprender e uma forma prática de fazer isso é ir reduzindo o café aos poucos. Você pode, por exemplo, começar misturando café normal com descafeinado, 75% normal, 25% descafeinado. Na semana seguinte, passa para 50-50. Depois, 25% de café normal, até que o corpo não dependa mais. Mas se o descafeinado for difícil de achar e caro onde você mora, tem outra saída. Vá diminuindo a quantidade de xícaras por dia. Se você toma 3, passa para 2 e depois uma só pela manhã. O importante é dar tempo para o seu corpo se ajustar. Durante todo esse processo, é importante você fazer mais algumas coisas, como, por exemplo, beber muita água, 2 a 3 litros por dia, dormir 30 a 60 minutos a mais, se expor ao sol pela manhã e se exercitar regularmente. Tenho certeza que se você seguir isso, você vai melhorar. Mas a verdade é que você não precisa de mais uma xícara de café. Você precisa parar de trair sua própria biologia. O uso da cafeína te vendeu a ilusão de que energia vem de fora, quando na verdade você já tem uma usina de energia dentro de você. São 37 trilhões de células, cada uma pronta para gerar energia real que você precisa. Então eu quero te lembrar que pessoas extraordinárias não dependem de estimulantes para funcionar, e você não precisa também. Essas pessoas aprendem a respeitar seus ritmos, a recuperar sua própria autonomia energética e constroem produtividade com base em equilíbrio, entendendo que uma produtividade sustentável vem de trabalhar com o corpo e não contra ele. Você já está afiado no entendimento de como funciona essa droga dentro de você. E você tem o passo a passo necessário para se ajudar de forma muito eficaz nisso. Só que agora é com você. E por fim, a pergunta não é: como vou funcionar sem café? A pergunta é: o que meu corpo consegue fazer se eu finalmente parar de me entupir de cafeína? Agora me conta nos comentários. Você já tentou ficar sem cafeína por alguns dias? Qual foi a sua experiência? E se nunca tentou, qual é o maior medo de tentar? Te vejo no próximo vídeo.